Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu venho clamar agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Oh meu Deus, que o Senhor possa agora estar repreendendo todos os males e operando, Senhor, de uma maneira eficaz, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder, meu Pai, em todas as vidas agora que serão alcançadas por essa palavra. Concede entendimento, Pai, porque muitos precisam, Senhor, ter acesso a essa doutrina, muitos precisam conhecer a verdade, Pai, através dessa doutrina, e muitos precisam, Pai, se sujeitar à Tua verdade, à Tua vontade. Abençoa-nos em tudo, abençoa essa obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Irmãos, você parou para pensar? Quero continuar aqui porque esse mês, né? Enfim, recebi uma orientação do Senhor para falar sobre o livro de Josué. Falar sobre Josué, né? Enfim, e sobre a destruição de Jericó. Inclusive eu já até comecei a falar, né, sobre Raabe, né, enfim, sobre os espiões, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E você já parou para pensar, não sei se vocês já imaginaram, né? Se vocês já conseguiram perceber o quanto que hoje em dia, né, nessa geração, nessa época que nós estamos vivendo, né, que nós vivemos, o quanto as pessoas hoje não estão contra Jericó. É verdade, né? As pessoas hoje em dia não querem sair de Sodoma e Gomorra, né? As pessoas não querem sair, abandonar a Babilônia. As pessoas não querem, enfim, se levantar contra Jericó. As pessoas estão edificando Jericó, né? Você reparou esse evangelho hoje em dia? É por isso que eu fundei esse ministério e é por isso que eu estou sozinho, né? É por isso que até hoje, né, eu não recebi nenhum tipo de apoio, irmãos. Isso para muita gente, né, isso pode parecer até, né, um mal, pode parecer até algum tipo de evidência, né, alguma evidência de fracasso, de derrota, né, de incompetência, né? Mas para mim, né, isso é uma evidência que, enfim, eu realmente estou procedendo segundo a vontade do Senhor. Porque Jesus enfrentou isso, né? Jesus, ele disse que de todos, né, nós seríamos odiados, né, por causa da obra de Deus, por causa, né, da vontade do Senhor que nós realizamos, né? Inclusive ele mesmo, ele próprio, né? O próprio Senhor, ele enfrentou, né, esse tipo de dificuldade, né? O próprio Jesus, ele enfrentou esse tipo de oposição exatamente porque ele se distinguia, né, no meio de uma geração perversa, incrédula, né, como ele mesmo disse, né, como ele mesmo classificou, né, como ele mesmo taxou, né, enfim, entre uma geração má, enfim, ele procedia de uma maneira correta, ele se distinguia, ele era diferente, né? Ele sim vivia segundo a vontade de Deus, mesmo que ele enfrentasse a oposição de todos, né? Mesmo que ele estivesse lutando contra tudo e contra todos, Jesus estava procedendo segundo a vontade do Senhor. Então isso para mim, isso para mim é uma certeza, né? Isso para mim é uma prova, né? Isso, por mais que muitas pessoas achem que eu esteja desanimado, né, que eu esteja frustrado, né, que eu esteja decepcionado, querendo abandonar o Evangelho,
Muito pelo contrário, né? Eu posso sim estar frustrado com o ser humano, com a corrupção, com a maldade, né? Com as negligências, né, da igreja, enfim, a corrupção, né, dentro do evangelho, dentro do cristianismo, né? Que o crente hoje em dia acabou virando cabeça de outra coisa, né? O crente acabou virando cabeça das coisas ruins, das coisas iníquas, né? Ele acabou virando chefe, ele acabou virando patrão, ele acabou virando frente, né? Ele acabou virando, enfim, liderança, né, das coisas iníquas, sendo que a palavra diz, né? A palavra diz, irmãos, que realmente existem, né, essas promessas de Deus sobre nós, né? A palavra diz que Deus nos colocaria como cabeças e não caudas, né? Mas o que é isso? O que isso quer dizer? A gente está falando de uma soberania. Está falando de uma soberania sobre o mal. Né? Isso está falando de uma potência, né? Está falando, enfim, da postura que o crente precisa ter, né, em relação às obras do diabo. Ou seja, contra as obras do diabo. E muita gente não entende, né? Muitas pessoas não compreendem isso, né? E acabam se autoproclamando, né? Acabam se autorizando, né? Acabam se envolvendo com coisas ilícitas, se autorizando a praticarem coisas ilícitas, se autoproclamando lideranças, né, de coisas ilícitas. É isso que está acontecendo hoje, a verdade é essa. A verdade é essa, né? Ou seja, esse evangelho de hoje em dia, ele não destrói Jericó, ele não grita contra Jericó, ele não peleja contra Jericó, ele não combate Jericó. Muito pelo contrário. Inclusive, se você colocasse os crentes de hoje em dia, né? Se nós pegássemos os crentes de hoje em dia e colocássemos eles, né, naquela época, enfim, se você colocasse essas igrejas aí, né, esses pastores de hoje em dia, né, esse evangelho de hoje em dia, esse evangelho profano, esse evangelho superficial, esse evangelho de negligência, que a verdade é essa, né? É muito triste a gente ter que reconhecer isso, a gente ter que falar isso, mas também a gente não pode deixar de dizer, e também a gente não é idiota, né? Eu não sou cego espiritual, eu tenho a graça de Deus na minha vida que me possibilita, que me proporciona esse entendimento, né? Então, se você pegar esse evangelho de hoje em dia, vamos supor, colocar os evangélicos de hoje em dia, né? Enfim, e colocar ele diante de Jericó, o que eles fariam? Né? Tudo errado. Então é o que eu quero dizer para vocês, o evangelho de hoje em dia, né? A igreja de hoje em dia, a doutrina de hoje em dia, as atitudes dos crentes, né? Isso é profético também, a palavra diz, né, que seria assim, né? Surgiriam falsos cristos, falsos profetas, né? Que o evangelho seria falsificado, né? O evangelho seria manipulado, enfim, que as potências, né, se corromperiam. É o que está acontecendo, né? O evangelho de hoje em dia não destrói Jericó, ele se prostra para Jericó, né? Ele fortalece, ele edifica as muralhas de Jericó, ele edifica Jericó, ele se prostra para Jericó, ele compactua com o mal, ele é negligente, ele é omisso ao mal, né? E aqui, amados, eu quero dizer para você aqui o seguinte, né? Eu quero deixar claro para vocês aqui o seguinte, ó, louvado seja o nome do Senhor, ó. Continuar falando sobre Rabi. Eu disse que Rabi não era fluxicheira, literalmente, né? Eu disse que Rabi, ela era uma grande pecadora e que, ao contrário do que muita gente pensa, Rabi não era uma pessoa íntegra entre um povo perverso. Inclusive, se a gente observar, se a gente analisar, né,
ela ainda estava entre as piores pessoas, né? Ela ainda estava entre as pessoas de pior estirpe entre a população de Jericó, entre os cananeus. Né? De fato, Rabi, ela não era uma pessoa íntegra igual Ló, por exemplo. Né? A palavra fala que Ló, enfim, ele como já comentei, né, no vídeo anterior, ele vivia em Sodoma e Gomorra, mas ele se afligia, ele não compactuava com a iniquidade. Ele não estava satisfeito, ele não estava feliz ali. Né? Ele vivia triste ali e ele pretendia deixar aquele lugar. Né? Ou seja, ele estava em Sodoma e Gomorra, né? Mas ele não se envolvia, ele não praticava, né, aquelas abominações que aquelas pessoas, que era comum que aquelas pessoas praticassem. Né? A prova disso é que as filhas de Ló eram virgens. Né? E entre uma população depravada, uma população leviana, né, entre uma sociedade promíscua, né, entre uma população inteira, né, enfim, que vivia fora dos padrões de Deus, você pode ver que eles ainda, a família dele ainda, né, eles ainda estavam mantendo a sua integridade. Né, eles ainda estavam procedendo com retidão. É uma das evidências, né, que mostram que Ló era reto, né, as filhas dele eram virgens. Né, enfim, ou seja, a prova é que eles não tinham envolvimento. Uma das evidências que mostram também que eles não tinham envolvimento, não compactuavam com aquelas abominações, né, que eram comuns em Sodoma e Gomorra, que ocorriam ali naquele lugar. Agora Rabi não. Né? Rabi, ela vivia em Jericó, entre os cananeus, e ela era cafetina, ela era prostituta. Né? E ainda uma pessoa muito influente ainda, não é sempre assim, né? Sempre o ímpio, ele sempre tem uma certa influência, né? O ímpio, ele é sempre bem relacionado, né? Ele é sempre prestigiado, ele é sempre reverenciado, ele é sempre muito honrado, né? Enfim, eu conheço tanta gente corrupta, né? Eu conheço tanta gente assim igual Rabi, né? Pessoas levianas, né? Pessoas corruptas, pessoas até criminosas, que têm todo o prestígio dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, né? Dentro enfim, dentro ali de um ambiente, de um ciclo, dentro de um grupo, né? Enfim, mas a gente sabe que Rabi era uma pecadora, inclusive a própria palavra fala que ela era uma meretriz, e a gente não encontra aqui, né? Nós não encontramos aqui na palavra, nós não encontramos, né, nenhum sinal nenhuma evidência de arrependimento, de insatisfação em relação àquela situação da parte, né, de Rabi. A não ser nesse caso aqui. Então ela não era uma pessoa íntegra, mas ela teve uma atitude íntegra. Por vários quesitos, né? Por interesse, né? Por interesse, né? Principalmente por reconhecer estar diante de uma potência muito maior, né? Por reconhecer, né, que existia uma possibilidade de sofrer uma grande derrota, de perecer, né? Existia uma possibilidade, né, de uma grande calamidade vir sobre eles, né, sobre os cananeus. Aleluia. Mas aí, queridos, louvado seja Deus. Parar com essa mania de jantar e vir pregar de barriga cheia, porque acaba me dando até sono. Né? Mas aí, queridos, como eu estou dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Ela teve uma atitude íntegra. Né? Primeiro, né, por reconhecer estar diante uma força muito maior. Né? Reconhecer, é óbvio, isso é claro aqui na palavra, ela reconhece, né, que, enfim, Jericó estava prestes, né, a uma calamidade. Que Israel era capaz, né, tinha condições suficientes, enfim, tinha toda a condição de prevalecer contra Jericó, de subverter,
os cananeus. Né? Então, ela também teve sabedoria, ela entendeu isso. Né? E normalmente tem aquele ditado que diz, né, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Muita gente, né, enfim, muita gente, né, se sujeita, se fia nisso. Né? Muita gente vive segundo esse critério, essa regra. Né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Né? E normalmente é comum. É comum as pessoas se sujeitarem àquilo que eles não podem vencer. Inclusive a própria palavra diz, né, que nós somos escravos daquilo que prevalece contra nós, aquilo que nos vence. Se algo nos vence, nós nos tornamos servos daquilo. Né? Então, Raabe, ela teve interesse, ela manifestou aqui um interesse, ela é uma atitude típica de meretriz. Né? Inclusive, se você observar nessa profissão, não estou falando que essas pessoas não têm sentimento, a minha intenção aqui não é ficar destacando aqui questões, né, fatores referentes a essa classe, a esse tipo de gente. Não estou aqui nem para ficar execrando prostituta, prostituição. Né? Eu estou aqui para falar de uma situação. É uma característica típica em prostitutas e em meretrizes, né? O interesse. O interesse é uma característica típica, né, de meretrizes, de mulheres levianas. Né? Inclusive, a própria palavra exorta muito sobre isso, né, sobre as mulheres adúlteras, né, sobre esse tipo de leviandade, esse tipo de situação. Inclusive, eu mesmo já cansei de ouvir mulheres, cansei de ver mulheres interesseiras, né, mulheres desse tipo, né, dessa estirpe, né? Mulheres interesseiras, só mantêm um relacionamento com o homem ali por interesse, principalmente por interesse material, interesse financeiro. Isso aqui também, de uma certa forma, é um interesse. Né? Eu já vi mulheres, né, terem relações com homens para arrumar um emprego. Né? Eu já vi mulheres terem relações com homens, né, enfim, para conseguir, enfim, uma vaga na faculdade. Né? Eu já vi mulheres se envolverem, né, com homens, enfim, até com outras mulheres também, né, com esse tipo de interesse. Tem vários tipos de interesses, você está entendendo? Enfim, e aqui no caso típico de Raabe, uma mulher interesseira. Ela sabendo que estava diante, de um perigo, de um risco, né, ela apenas teve prudência, ela apenas teve sensatez, né, enfim, de se unir ao lado mais forte. Né. Mas até então, isso não revela, né, uma integridade, por mais que Deus aceitou a atitude dela. Né? É igual naquele conflito, né, estava acompanhando, depois você pode até encontrar esse depoimento vou falar um exemplo aqui, né? Você pode até encontrar um exemplo disso que aconteceu com o Raabe aqui, né? Que muita gente confunde isso com integridade. Depois eu quero mostrar o lado bom também dessa atitude, né? Mas assistindo, né, uma reportagem especial com o Cabrini, onde ele estava entrevistando um dos maiores traficantes do Brasil, né, que é o famoso Beiramar, né, Fernandinho Beiramar. E chegou todo mundo lembra, né, de uma época, né, quando ele estava preso no presídio do Rio de Janeiro, se não me engano era em Bangu, né, onde ele conseguiu, mas aí vocês lembram, né, enfim, é uma rebelião quando o Fernando Beiramar estava preso, né, no Rio de Janeiro, no presídio, e ele conseguiu montar um esquema lá dentro, né, porque, enfim, corrupção que não falta, né, para isso. E ele conseguiu armas, né, conseguiu ali, né, junto com seus aliados, tomar todo o pavilhão, né, todo o presídio,
enfim, e ter acesso aos seus rivais, né, aos líderes das outras facções. E quando ele chegou ali, fortemente armado, né, ele já tinha uma certa predominância, né, entre a criminalidade, ele já tinha um certo respeito, né, dos outros criminosos. O cara chega ali, né, diante dos rivais ali, armados, só eles que estavam armados, conseguiu subornar agentes penitenciários para que entrasse até metralhadora na situação, né? E quando ele chegou ali na cela, né, enfim, todo mundo conhece essa história, a história é muito popular, né? Quando ele chegou ali diante ali da cela para exterminar, liquidar todos os inimigos dele, né? Enfim, alguns dos aliados, né, da outra facção, na hora ali, no momento ali, se uniram com ele para não morrer, né? Alguns, né? Depois ele, para poder, né, literalmente, para poder não queimar os caras, né, os caras não ficar com fama de traidor, enfim, né, ele ainda tentou aliviar o lado dos caras que se uniram a ele na hora ali da situação, mas é isso que aconteceu. Abandonaram, né, enfim, o líder da facção, né, que eles pertenciam, por temer, né, temerem morrer, por terem medo de morrer ali na hora, ser exterminado por Beramar, que Beramar ia matar todo mundo, né? Só que alguns decidiram se aliar com ele, né? E os que se aliaram com ele foram poupados, ele matou todos, né? Enfim, inclusive isso repercutiu até internacionalmente. Então é uma coisa mais ou menos assim, né? Só que aí o que acontece? Isso aqui revela um interesse de Rabi, né? Revela um interesse e uma submissão ao poder, né? Que é comum, é uma característica comum entre pessoas iníquas, entre pessoas hipócritas, entre pessoas corruptas, né? Enfim, e os servos de Deus são diferentes, né? Você pode ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, mesmo, enfim, correndo o risco de morrerem, né, de serem lançados numa fornalha de fogo, eles preferiram não se prostrar ao poder, né, letal, à indignação de Nabucodonosor. E por eles não terem se prostrado, né, eles sofreram um castigo terrível, né? Porém, Deus os livrou. O servo de Deus não faz isso. Mas aqui é diferente, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou condenando Rabi. Eu não estou reprovando ela. Você está entendendo? Eu estou querendo dizer que ela era uma pessoa iníqua. Que ela vivia no meio da iniquidade e ela não demonstra, ela não manifesta nenhum tipo de insatisfação, né, de arrependimento até então, né? Ela não manifesta, por mais que a gente pode ver aqui claramente, aqui é um medo, é um temor. É igual em Vitória, né? Todos os outros bairros da capital Vitória, para não falar todas as outras comunidades, tem uns que até querem peitar, né? Tem uns que até querem afrontar, tem uns que até querem afrontar e enfrentar, né? Mas todos os bairros de Vitória respeitam o bairro da Penha, porque é o bairro mais populoso, é a comunidade com maior número, né, de maior índice de criminalidade, né, maior número de criminosos. Eles têm praticamente um exército, né, com uma comunidade famosa, né, pela sofisticação dos seus armamentos, né, enfim, é a comunidade mais estruturada dentro do mundo do crime ali na capital Vitória. Todos os outros bairros, as outras comunidades, né, quando fala bairro da Penha, eles literalmente tremem na base. Então, é o bairro que tem a predominância da criminalidade lá na capital Vitória. Mas é que eu quero dizer para vocês aqui o seguinte. A própria palavra fala aqui, ó, todos estão com medo. Todos estão desmaiados, né? Enfim, ouvindo isto, não existe coragem, nosso coração desmaiou, e em ninguém existe coragem por
causa da vossa presença, né? Então, tipo assim, eles estavam atemorizados, eles já estavam com medo do povo de Israel, eles já sabiam que mais cedo ou mais tarde esse conflito, essa batalha aconteceria. Então Rabi, ela, por prudência, por sensatez, por interesse, né? Ela decidiu pular do barco, né? Mas aí eu quero que vocês entendam o seguinte: louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o lado bom dessa atitude de Rabi? Né? Uma vez, né, eu até disse para uns irmãos, né? Eu conversando sobre a minha situação, né, tudo que tinha acontecido comigo, né? Porque por mais que seja possível, né, enfim, esse tipo de retaliação que eu sofri, né, considerando a estrutura do crime organizado, né, considerando a predominância do narcotráfico na sociedade capixaba, considerando o poder, né, enfim, do narcotráfico, todo mundo sabe que é possível acontecer uma coisa dessa, né? Tanto por um simples erro jurídico, né, tanto por um simples erro policial, quanto por também uma premeditação espontânea. É comum acontecer em pessoas serem presas inocentes, né? Pessoas terem prisões forjadas, né? Só que é o seguinte, as pessoas sabem que isso é possível, mas não é tão comum acontecer, não é todo dia, você está entendendo, que isso acontece, não é sempre que isso acontece. Não é todo dia que o crime organizado sai forjando a prisão das pessoas por aí, colocando inocentes na cadeia, usando esse mecanismo, esse tipo de esquema para assassinar uma pessoa. Não é comum, né? Para vocês verem o quanto que é importante o trabalho que eu realizo, né? O quanto que é importante esse ministério, o quanto que é importante esse projeto social. Para vocês verem o trabalho que o crime organizado teve para poder me afetar, para poder me prejudicar. Ou seja, para afetar o meu projeto sem criar maiores transtornos para eles, né? Sem literalmente estourar uma guerra, arrumar uma confusão muito maior, né? Eles tiveram o trabalho, né, de premeditar tudo isso contra mim, de forjar a minha prisão. Mas aí, por mais que muita gente saiba que isso é possível, qualquer pessoa tem um mínimo de inteligente, né? Fala igual o Ciro Gomes fala, qualquer pessoa minimamente inteligente consegue entender isso. E é verdade, né? Por mais que muitas pessoas, algumas pessoas ainda, né, não consigam compreender e algumas até não acreditem que realmente eu seja inocente, que realmente eu sou um homem de bem, que estou sendo vítima de uma conspiração maligna, né, uma conspiração do crime organizado, por mais que muita gente ainda não acredite e duvide disso, eu estava conversando com os pastores, né, esses dias, porque o detalhe que faz toda a diferença na questão da edificação desse projeto, né, o detalhe que faz toda a diferença na consolidação desse projeto, né, e também na questão desse projeto progredir, desse projeto crescer, desse projeto se estruturar, desse projeto receber apoio. O detalhe que faz toda a diferença é isso que me atribuíram, né? O detalhe que faz toda a diferença são essas fraudes que produziram contra mim. E se não fosse isso, né, convenhamos, né? Se não fosse isso, seria tudo diferente. Eu teria espaço da mídia, eu teria apoio do governo do estado, eu teria proteção policial, eu teria, já estaria até agregada a segurança pública capixaba, você pode ter certeza. Literalmente, eu estaria integrando um núcleo, você está entendendo, operacional, um setor importante da segurança pública capixaba. Talvez já estaria até eleito, né, e
e tendo muito mais autonomia, muito mais autoridade para lutar contra as drogas, se não fosse esse detalhe que faz toda a diferença. Não sendo o fato de terem forjado a minha prisão. Então esse é o fator que faz toda a diferença, é o fator crucial, né, nessa questão toda. Só que aí é o seguinte, aí eu conversando com os crentes esses dias, né, eu conversando com os irmãos, né, na verdade tem um tempinho já isso, e eu disse para eles assim, tá bom, né, então a gente sabe que eu não recebo apoio, que eu não tenho apoio da sociedade, o apoio adequado, né, o apoio necessário. A gente sabe que eu não tenho, enfim, o apoio das igrejas, o espaço das igrejas, né, que não existe essa coalizão, tem muita colisão com os falsos profetas, com o crime organizado, com a criminalidade, né, com os corruptos, né, mas coalizão com enfim, igual o Gilmar Mendes estava falando esses dias na entrevista, né, o ministro Gilmar Mendes, né, que, enfim, esse governo, né, existem governos que são muito mais de gerarem colisões do que coalizões, né? E é verdade, existe muita colisão com, enfim, o crime organizado, com pessoas envolvidas com o tráfico, mas coalizão com as pessoas de bem, com as instituições, né, eu não consegui, né, o suficiente exatamente por causa disso, exatamente por causa dessa situação. Aí eu estava conversando com eles sobre isso, né, mas aí eu disse, então, imaginemos aqui o seguinte, né, então convenhamos, né, e se fosse necessário, e se eu não fosse inocente, se realmente eu tivesse cometido esse grande crime, né, se realmente eu tivesse cometido esse megalodon, né, esse megalodon criminoso, né, digamos assim, de roubar 4 litros de gasolina, né, você esconderia isso para destruir uma Jericó? Você seria capaz de omitir isso? Você seria capaz de fingir que acredita em mim? Né? Mas nem se fosse para destruir uma Jericó inteira, nem se fosse para derrubar um trono de iniquidade, nem se fosse para erradicar, para acabar, para combater, para impactar uma comunidade inteira, né? Nem se fosse para acabar com o tráfico numa comunidade inteira, você esconderia, né, enfim, esse suposto crime, né? Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor.